Existe uma teoria do mundo pós-adâmico, ou seja, algumas pessoas tentam interpretar os textos de Gênesis como se tivessem existido outros seres humanos antes de Adão e Eva, né? Devido ao nome de Adão não representar em si uma pessoa, né? Isso é o argumento deles. Mas não há possibilidade de existência de humanos antes de Adão simplesmente pelo fato da vinda de Jesus à Terra. Porque Jesus ele morre para nos socorrer dos nossos pecados. Então, com certeza, se existisse humanos antes de Adão, quem os socorreria? Como seria a ligação dessas pessoas com Deus? Como seria a ligação dessas pessoas com o pecado? E mais ainda, algumas pessoas chegam a conjecturar que essas pessoas que viveram antes, conjecturar, né? Não estão autenticando, não estão dando uma palavra de certeza, né? Isso já é errado você pensar. Você pensar você pode, mas você não pode viajar tanto, você tem que analisar. Se você tem humanos antes de Adão, quem perdoava os pecados deles? Eles tinham pecados? Como era a vivência deles com Deus? Como tem gente que chega a dizer que esses antes de Adão morreram e os espíritos deles ficaram atormentados. Como que Deus pode amar o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer por nós e não fazer isso por eles? Entende? É só analisar o fato. Se aqueles fossem criaturas humanas como nós, nascidos de uma espécie diferente de Adão, e tivessem pecado, com certeza, se Deus teria um plano ali, seria um plano praticamente parecido com o nosso, né? Porque Deus é eterno e ele não dá satisfação de toda a sua criação durante a eternidade. A gente não sabe em que momento dessa eternidade de Deus nós fomos gerados, né? E o que existiu antes disso, isso daí não vem ao caso, né? A Bíblia também não vai nos cercar de dúvidas quanto a isso, mas possivelmente somos a primeira criação de Deus, possivelmente, até porque no céu não tem mulher, né? Não tem espécie humana, existiam anjos, nós não sabemos, os anjos possivelmente foram criados por Deus, não foram pessoas que viveram numa terra, né? E com a promessa de um dia serem anjos. Possivelmente não é isso que aconteceu. Tá, mas vamos partir desse princípio de que Deus não dá satisfação, mesmo que ele tenha outras criações. O princípio é que nós parece que somos a única, porque Deus só tem um filho e foi esse único filho que ele enviou para morrer por nós. Foi esse único filho. Se existisse uma geração antes, tivesse pecado como Adão, e com certeza o homem com essa inclinação ao pecado poderia estar vivendo realmente no erro, Deus enviaria Jesus antes para morrer por eles. Então parece que nós somos a primeira história, nós não sabemos o que vai acontecer depois que nós reinarmos com Cristo, que tipo de coisas que Deus vai fazer, se vai haver mais uma nova humanidade, ninguém sabe de nada, é uma incógnita, ninguém sabe o futuro, o que se reserva para o futuro. Só sabemos que Deus tem um propósito para nós de nos tornar filhos, né? E Ele nos coloca num caminho de obediência para que nós possamos, eu posso dizer assim, ninguém merece a salvação, mas tem que fazer por onde merecer a entrada no reino de Deus, né? A salvação é um dom gratuito de Deus, mas se você não fizer por onde, não andar no caminho, você perde essa salvação. Não é uma vez salvo, salvo para sempre, né? Então a gente não pode entristecer o Espírito Santo, a gente tem uma série de esperança que a Bíblia nos condiciona. Ela diz, como convencer nesse mundo pessoas que têm essa esperança? Que tipo de pessoas convém que sejamos? Então, convém que sejamos santificados, convém que sejamos parecidos com Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele está dando um modelo de exemplo, né, do que deve ser seguido para se chegar a ter receber essa herança, essa coroa da vida, essa coroa de reinar com Cristo. Então, aqui, o cristão identifica-se com o propósito de Deus para toda a humanidade. Não há uma pessoa aqui na Terra que esteja fora desse propósito. O problema é que as pessoas não se encaixam nisso, não querem se encaixar, outras
talvez não tiveram a mesma oportunidade que hoje o Brasil tem de ouvir a palavra, porque o evangelho foi super deturpado durante o curso da história, né? Foi super deturpado. Você tem etnias diferentes, você tem costumes diferentes, você tem muitas coisas que podem atrapalhar, mas o Brasil hoje, por exemplo, está condicionado a você compreender a palavra de Deus, né? Deus ofereceu o entendimento da sua representação, que é o seu filho, para o brasileiro. Ele ofereceu isso, ofereceu para o americano, ofereceu para o africano, enquanto em outros países esse conceito não chega a entrar no coração. Dependendo do lugar onde você nasce, o evangelho nem entra ali. Então você tem que parar e analisar, poxa, Deus deu uma grande oportunidade para o Brasil, e o que os brasileiros fizeram com essa oportunidade? O que os pastores líderes fizeram com essa oportunidade? Os brasileiros, alguns cresceram espiritualmente e não aceitaram os falsos pregadores. Uma das coisas que nós devemos fazer é não aceitar os falsos pregadores, porque esses são impuros na fé, né? Paulo diz: qualquer evangelho diferente do que eu prego, considere anátema. E esse cachorro maldito também, chato, que não deixou pregar. Considere anátema. É brincadeira, gente. E anátema também é a pessoa que está pregando esse falso evangelho. Porque Paulo chama de impuro na fé, aquele que diz que é cristão, mas é avarento, aquele que diz que é cristão, mas tem má intenção no reino de Deus. Olha a luta que João tinha com a igreja, né? Se alguém trouxer outra doutrina, não recebais em casa. Por quê? Porque o que recebe está compactuando. Os missionários vinham de outros lugares e queriam uma morada para poder pregar uma mentira. Então o cristão não podia abrir as portas para isso, porque ali ele está abrindo as portas para o próprio Satanás manchar o evangelho que a preço de sangue foi pregado, a preço de sangue foi conquistado. Então é tipo o retrocesso do evangelho. Então você vê, às vezes a gente entra por essa parte, como eu comecei no início do vídeo aqui, de falar de questões, tal. Essas questões não convertem ninguém. Você saber que houve outra nação, ou quem foram os homens das cavernas, ou quem foi... Isso não altera em nada, não converte o homem. O evangelho é simples.